Simbora, vamos conversar. Hoje convidei o amigo Álvaro, secretário de administração da Prefeitura de Ibimirim, para a gente dividir esse espaço e conversar um pouco sobre o precatório do Fundef. Eu estou achando aqui o meu apoio aqui alto demais. Acho que eu vou baixar para ter mais visibilidade. Vai dar certo aqui. Que quem sabe faz ao vivo, né? É tudo ao vivo. E tem muita gente boa aí, amiga Núbia, e Júlio, e vereador aí, Zé Cabeleira, vereador de Surubim, já tem gente, o amigo lá de Cabrobó, Rony Russo, sua conterrânea, Galba de Sertânia está por aqui, Cristina, e tanta gente boa para a gente entrar nesse assunto importante, a gente conversar um pouco sobre os precatórios, o pagamento dos precatórios do Fundef, do antigo Fundef, né? Também a previsão para o Fundeb, mas eu acredito que não é o objeto aqui nem da nossa conversa, e também isso ainda não está, os municípios não estão impetrando ações contra o Fundef-B. Então, contra o Fundef, muitas cidades já tiveram esse crédito, né? A exemplo de Custódia já recebeu, e Ibimirim também já recebeu, e N cidades aqui que a gente conhece de Pernambuco que já receberam esses recursos, e falta agora realmente aplicar, né? Falta realmente esses recursos serem destinados para o que a lei prevê, né? Que 60% para os professores. A Mônica de Lagedo aqui está por aqui, Gilvan da Malhadinha de Cumaru. Mas eu convidei, Álvaro foi secretário de administração de Sertânia, não é isso, Álvaro? Hoje está... Já. Uhum. Hoje secretário de Ibimirim, é professor, é um militante, é um defensor aí da categoria dos professores e da coisa certa, né, da legalidade. Então, eu recebi, Álvaro, muitos questionamentos ultimamente sobre a aplicação, sobre a destinação dos precatórios do Fundef, e eu vendo a cidade de Ibimirim como exemplo, que você realmente está pondo em prática depois dessa regulamentação. Então, eu quero que você faça suas apresentações, aí se apresente e vamos começar aqui um bate-bola. Com a palavra agora o amigo Álvaro de Sertânia, que hoje está em Ibimirim. Boa noite a todos, boa noite, doutor Cristiano, vereador do município de Custódia. Boa noite ao pessoal que está aí nos acompanhando. Acredito que a maioria parece que é vereadores, não é isso? Oreste Neves aqui entrou, Oreste, que é nosso colega lá de Sertânia, foi vereador e é médico, e está aqui entrando nesse debate. Falar de Fundeb ou de Fundef nos remete à proposta inicial do governo, quando foi a valorização do professor, porque não havia regulamento no Brasil, e lá desde da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, se estabeleceu a criação do fundo para valorização do professor e a criação do piso do professor, que é uma das primeiras categorias que brigou para ter esse piso reconhecido a nível nacional. Recentemente, uma das categorias é o pessoal da saúde, né, o enfermeiro, a parteira, o técnico de enfermagem também tiveram um piso reconhecido a nível nacional. Isso é importante. Como também os agentes de saúde, os agentes de endemias. E só lembrando também, falando em piso, aqui nós já implementamos o piso nacional dos agentes de saúde, viu? Tanto os agentes de saúde, tanto de enfermagem como de endemias, entraram já com o piso, com a retroação, com a retroatividade ao mês de maio, já pagamos, né? E o pessoal está aí bem animado, né? Vamos caminhar. Quando se falamos em educação, eu digo que a educação ela precisa de valorização, e essa valorização ela surgiu, e no momento oportuno houve uma mudança da legislação,
e que se estabeleceu um piso, um pagamento de um valor por aluno a nível de Brasil. E aí existe essa diferença, porque a legislação anterior, ela dizia que o valor era quase por estado. E quando colocaram esse valor, foi por estado mesmo. Houve uma reclamação de vários prefeitos quanto à diferença do valor que foi repassado e do valor que tinha sido, que a legislação previa. Então aí criou-se esse valor que foi repassado, esse novo valor, que é o chamado precatório, que foi, alguns municípios entraram com ação judicial junto a algumas entidades, tipo a MUP, ou algum próprio município entrou com ação com a sua procuradoria, ou outras entidades, e aí foi estabelecido o piso nacional, o valor nacional do aluno. E foi visto que nesse período, principalmente entre o ano da sua criação, entre 97 e 2006, e 2006 até o momento atual, houve modificações na legislação que prejudicaram os municípios. Então, tendo o município de Ibimirim, quando nós chegamos aqui na gestão atual, já em janeiro de 2021, vimos que tinha um precatório, né? Tinha um precatório a ser pago aos professores, e aí, inicialmente, a gente foi fazer o levantamento se o valor ainda estava integral, do mesmo modo que vocês fizeram aí em Custódia, só que parece que em Custódia não tem nenhum valor a mais ainda, né, Cristiano? Já tinham gasto o valor do recurso. De 20, na prestação de 2020 para 21, a gente identificou que esse recurso já tinha sido bastante suprimido, né? Mas a gente não tem, vamos dizer assim, informações precisas para me dizer aqui quantitativo, quanto é que resta na conta do Fundef. Pronto. Aqui nós também tivemos esse problema, né? A gestão, o governo anterior, ele gastou 54% dos 100%, né? Só poderia gastar 40%, mas gastou 54%. Parece que foi com reforma de escola, compra de material para a escola, de armário, esse tipo de coisa. E quando era para ter um valor aproximadamente de quase 10 milhões. Quando nós chegamos, tinha 4.755.000, quase 5 milhões. E esse valor foi aplicado de imediato para não sofrer mais defasagem. E daí nós criamos uma comissão com 15 participantes, com 15 pessoas, a administração, né, através da minha pessoa, a educação, através da Secretaria de Educação, Câmara de Vereadores, com 2 vereadores, inclusive uma professora, né, professores ligados ao sindicato, o Conselho do Fundeb e também a Procuradoria Jurídica, para começarmos a trabalhar esse levantamento das pessoas que iam ser atendidas pelos precatórios, né? Que tinha um período aí, que no nosso caso aqui, a legislação fez uma previsão entre 2001 e 2006, para aquelas pessoas que tinham entrado naquele período. E quando fizemos esse levantamento, primeiro, criou-se uma comissão, sem criar a lei ainda, viu? Nós não tínhamos ainda criado a legislação, porque ainda havia uma discussão a nível nacional de como seria pago, se seria pago, havia uma indefinição tanto do Tribunal de Contas da União, como também do próprio Supremo Tribunal, que ainda não tinha uma decisão clara. Isso só foi feito agora, já em abril desse ano, né, quando o Congresso regulamentou esses valores para que fossem pagos aos professores. E aí cada município, baseado nessa lei, seguiu a legislação para poder fazer com que esses professores tivessem esse direito, né? Inclusive o Estado de Pernambuco também, agora, essa semana, está disponibilizando, né, uma coisa também de suma importância para a educação, disponibilizou recursos já dos precatórios. Então, são temas que a gente tem que debater, tem que pressionar, os municípios têm que caminhar com isso, né? Todos os vereadores que estão aqui participando deverão pressionar os seus prefeitos, as suas câmaras, para que comecem a esse debate. E também é importante que os professores, através das suas entidades sindicais, através
das suas categorias, comecem a cobrar dos prefeitos a aplicação dos precatórios. Algum município também vale salientar que alguns municípios não entraram com ação, né? Não judicializaram. Então, se não judicializou, infelizmente, esse recurso não vai chegar até os cofres do município, né? Aí, como eu ia falando, Cristiano, quando nós chegamos e fizemos esse levantamento, que é um levantamento árduo, eu estava até falando com o Cristiano anteriormente, mas como é que o estado de Pernambuco já conseguiu, de imediato, quase que do dia para o outro, já colocar no sistema as informações e já está pagando precatórios. Já pagou a parte agora, não pagou não, melhor dizendo, as pessoas estão acessando e estão sabendo o direito que tem, mas até o final do mês o Estado vai disponibilizar valores que vai de R$ 230 até, se eu não me engano, R$ 73 mil. Então, são um valor, um montante até interessante. Por que é que o município não tem essa facilidade? Os prefeitos, eles têm sistema de contratam de empresas, sistema de folha de pagamento, e normalmente as pessoas que trabalham na administração, no RH, de uma gestão para outra mudam. Né? Não existe pessoas do quadro efetivo, diferente do Estado, que tem pessoas que estão lá na ponta, no dia a dia, pessoas com um certo tempo de trabalho, e que tem já o sistema deles. O próprio Estado tem um sistema. O município não. Contratam, termina uma gestão, se mudar o prefeito, ele também muda tudo. Até o sistema de folha de pagamento. Isso é um problema geral das prefeituras que eu conheço. Eu já andei por algumas. E isso cria uma situação de insegurança. Justo. Eu tô... Ficar sem... Tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Show. Eu pensei que tinha dado um... Acho que deu aqui uma falha na transmissão. Eu pensei que você tinha falhado aí. Eu vou para... Tá chegando algumas perguntas e algumas pessoas também já haviam me mandado para a gente ir dando e conversando de uma forma mais dinâmica. A questão do período, veja, porque a lei, eu estou aqui com a lei que sedimentou todo esse direito dos professores. Foi quando eu fui à plenária para realmente dizer que agora não necessitava de mais nada, que nós tínhamos um lastro legal para que o direito do professor fosse garantido, os 60%. É a lei federal, né? A de 2022 agora, né? Não que a lei, a antiga lei do Fundef não tivesse essa previsão, que a gente já havia conversado sobre isso, que se ficou parte daqueles recursos sem ser repassado naquele período que a gente está tratando aqui, 2007. E você está me escutando bem? Estou. Pode continuar. De 2007 ou de 97 a 2006, e o pessoal diz, e por que a matemática só está sendo feita de 2006 a... De 2006 a... É porque o som aqui estava dando interferência, eu estou perdendo o raciocínio. De 2006 a 2001. É porque para as pessoas que estão nos acompanhando, os professores e até mesmo os vereadores, as ações que as prefeituras, como o professor Álvaro aqui, o secretário falou, que houve prefeituras que impetraram, outras não. Então, a data que essa ação foi dada, start, que foi judicializado, retroage 5 anos o direito de receber. Então, esse montante que se discute, um exemplo, minha cidade, 24 milhões e 800, se discute um lapso de tempo ali que foi vivido, que os professores estavam em exercício entre 2006 e 2001. Então, as pessoas que estavam entre 2006 e 2001. Lógico que a legislação identificou e deu cobertura aqui à lei até 97, mas não vai voltar a 97 porque o município não recebeu o recurso referente a 97. Aí tinha uma pergunta de um internauta que iam fazer um cálculo de uma pessoa dela, da avó ou era da mãe, de apenas 8 meses. Ela trabalhou só até 2002. Então, possivelmente, foi parte de 2001
até 2002. Por quê? Proporcional. O período reclamado, foi 2006 a 2001. Aí, se a professora estava em exercício de 2001 a 2002, então vai ser proporcional ao tempo que ela realmente estava lecionando, que ela estava em exercício como professor. Aí, veja bem, cristalizando aqui a questão da norma do direito. Hoje está contido na Constituição. A emenda constitucional 114, de 16 de dezembro do ano passado, 16 de dezembro de 21, trata dos precatórios. Inclusive, uma forma até de flexibilizar para o governo federal para os que ainda iam ser repassados. Mas já está sedimentado na Constituição. Aí tivemos a Lei Federal 14.325, a Lei Federal 14.325, é de abril já. Em 12 de abril de 2022. Com ela, nós temos quem terá direito ao rateio, está bem posto, o período que as pessoas até confundem, o período que se trata sobre esses precatórios, que é de 97 a 2006, e onde houver problema, Fundeb de 2007 a 2020. Mas a gente está tratando aqui de 2006 a 2001, porque as ações, a maioria das ações, houve também ações em 2005. Então, os municípios que impetraram em 2005 vão reaver o recurso, a diferença de 2005 a 2000. Os que entraram em 2006 referente a 2006 até 2001. Então, isso é proporcional. Agora, eu queria destacar que o Álvaro me passou a minuta, então hoje eu tive acesso a umas 3 minutas, inclusive, anteriormente, a de Álvaro, a de Ibimirim, a que está sendo praticada em Ibimirim, a lei municipal que foi regulamentada em Ibimirim, a questão dos precatórios. Então, o interessante, Álvaro, é que a legislação de vocês, ela está prevendo a criação de um conselho, de uma comissão especial. Uma comissão especial. Então, essa comissão especial, você disse, ela foi criada, inclusive, com pessoas que já vinham discutindo o assunto antes da formalização. Da legislação. Era. Então, veja bem, a criação da comissão especial está contida no artigo 3º da minuta que o amigo Álvaro passou. Então, ela é composta por 3 membros do Executivo, 2 membros do Poder Legislativo, 3 membros do sindicato, 2 membros do Conselho do Fundeb, do CAPES com o Fundeb, 2 membros do Conselho, mais 2 membros da Educação. E um membro do Instituto de Previdência. E um membro do Instituto de Previdência. Veja, então, nesse ambiente, com essas pessoas, tudo fica mais fácil, porque se você pega uma pessoa que estava na ativa naquele momento, hoje está aposentado, uma pessoa para defender e lutar e frisar os direitos de quem está hoje como inativo. Então, quem está hoje aposentado. Um que está na ativa, uma pessoa que é do departamento pessoal, um efetivo que realmente estava ali à frente do departamento ou estava vivendo o departamento pessoal. Então, ele vai facilitar o trabalho do gestor para que esse dinheiro realmente seja repassado para os professores. Então, você foi muito feliz com isso. Inclusive, na minuta de uma colega vereadora que está tramitando aqui em uma cidade de Pernambuco, e que não consta, ela é muito enxuta a minuta, e ela requer desse melhoramento, porque o trabalho do parlamentar é emendar para melhorar a norma. Na nossa função, senhores e senhoras vereadoras que estão me acompanhando, na nossa função de parlamentar municipal, nós temos que melhorar a norma. Então, a Constituição, ela diz o nosso poder e dever. Então, qual é o objetivo do Legislativo? É trazer para a realidade municipal, adaptando o que já está na Constituição, na legislação federal, à realidade do município. Então, é o momento agora de colocar no papel uma lei que realmente ajude o gestor a pagar o que é de direito. Inclusive, eu vou ler aqui também, me dê essa licença aqui, no artigo 2 da 14.325, ela prevê isso na lei de abril, de 12 de abril, que trata de como, de quem e como fazer esse pagamento dos precatórios do Fundef.
no seu artigo 2º, diz que o Distrito Federal, os estados, o município, definirão em leis específicas. Então, na hora que tem a previsão, na lei federal, remete para a municipal, que o município definirá em lei específica os percentuais e os critérios para a divisão do rateio. Então, está aqui, está posto na norma federal que a gente tem que trazer isso para a realidade municipal. E eu gostaria aqui, logo ao vivo, parabenizar o trabalho dessa comissão especial, que começou muito antes de ser formalizada em lei. Em Bimirim, vocês estão de parabéns, essa comissão. Realmente estão fazendo história. E por isso que eu trouxe aqui o colega secretário, que também eu fui secretário aqui em Custódia. Eu sei o quanto é árdua aí a posição de secretário. Então, Álvaro está dividindo aqui a experiência, ele está dividindo esse modelo de norma que ele implantou em Bimirim. E eu friso aqui, o importante de tudo aqui foi a forma como foi constituída essa comissão. Ó. Foi uma forma muito... Vocês foram... É democrática, né? E não podia ser diferente, para poder dar certo. E eu sei que vocês vão ralar muito para poder chegar no número específico. E você, quero que você diga agora como está acontecendo. Porque a gente vê que no estado, aí uma professora ligou para mim e disse, não, mas minha mãe só botou o CPF e já teve acesso a quanto ia receber. O estado tem uma mega estrutura, tem pessoas efetivas, entra governo, sai governo, também tem um sistema que não muda, e os municípios mudam a cada ano. Então, os municípios vão ter um trabalho a mais para encontrar aquele quantitativo. Como é que cada pessoa, quanto é a quantidade daquela professora, da professora Maria, quanto é do professor José, quanto é do professor Antônio. Então, para quantificar, para mensurar isso aí, para poder repassar. Mas existe aí muita coisa a ser feita pela Câmara, muita coisa a ser feita pelos professores, enfim. Mas com a palavra Álvaro de novo para nos ajudar, porque se deixar eu falo muito, mas Álvaro vai realmente agora dar mais uma palhinha. Pronto. Uma das coisas que a própria lei estabeleceu aí é o percentual por ano, porque a gente imagina que a própria lei federal ela estabeleceu que em 2001 é 12,3% do valor total daquele precatório. 2002 tem outro percentual, 2003 outro percentual e assim por diante, para até chegar a 2006 e ser 100%. Porque um professor que trabalhou em 2001, ele vai saber quanto vai ganhar, de acordo com esse percentual que é estabelecido numa tabela que, inclusive nessa lei, nessa minuta que foi aprovada aqui na Câmara, consta uma tabela aí no artigo 2º. No artigo 2º tem uma tabelazinha aí, bem interessante, que a gente seguiu ela. Um ponto muito importante foi a participação dessa comissão. Sem essa comissão, que foi criada antes da lei, né, era uma comissão que estava trabalhando antes disso, não haveria nenhum levantamento. Porque o levantamento feito nesses municípios pequenos vai ser em loco mesmo, e buscar a folha de pagamento no arquivo morto, no arquivo de recursos humanos, em algum espaço onde são guardadas as folhas de pagamento. E aqui foi um trabalho infernal, um trabalho que a comissão foi muito responsável, inclusive com a participação de uma vereadora, que é professora, a vereadora Sandra, e foi de um trabalho árduo, de passar finais de semana, nos sábados e tudo. E como a gente tinha algumas pessoas que tinham conhecimento, por exemplo, a secretária de Educação, ela é funcionária efetiva do município, supervisora de ensino, já foi secretária 2 vezes, então ela conhecia as pessoas, individualmente conhecia as pessoas. Quando se tinha alguma dúvida, ia até o RH, busca essa pasta, vê se o contrato é daquele período, quanto tempo contempla, e após fazermos isso, Cristiano, teve um tempo também que a gente fez uma audiência pública com todos os professores, para repassar as informações para eles, né? E um tempo para cada situação. Foi disponibilizado no site da Prefeitura, após o término dessa relação, para que as pessoas tivessem um período de 1 mês para acessarem e ver se o nome dele constava lá ou não, ou se tinham dúvida quanto ao tempo de serviço, e aí a pessoa mandava um e-mail para a comissão, e a comissão, com prazo de 24 horas, já respondia. E agora eles estão na última fase, que é a fase de recurso junto ao hierárquico, junto ao prefeito, ao município. Então, quem discordou da comissão
vai requerer agora, junto ao prefeito, algum despacho diferenciado do que foi atendido. Mas acredito que não haverá nenhum problema, não, porque os requerimentos foram poucos, né, poucas reclamações quanto ao tempo de serviço. Foi um trabalho, de certo modo, bem feito, que atende aí mais de 400 professores estão nesse sistema, né, para você colocar o tempo de serviço, colocar o CPF, além de professores ativos, os contratados, né, os aposentados, e aquelas pessoas que já não estão mais aqui, né, os pensionistas, também terão direito ao valor distribuído dos precatórios. Então, foi assim que nós fizemos, um trabalho bem consistente, com várias reuniões, muito documento, horas e horas das pessoas com aquelas folhas de pagamento impressas, conferindo. As pessoas que tinham mais tempo de serviço, que conheciam mais as pessoas por nome, né, por escola, facilitava muito o trabalho nosso, mas, de certo modo, estamos na fase final, planejando fazer o rateio, o pagamento, no dia 29 de setembro. A gente já quer fazer o pagamento do rateio a todos os professores e professoras do município de Ibimirim. Vai ser muito importante para a economia. É uma valorização, né, um reconhecimento para essas pessoas que isso era de direito deles, foi retirado lá naquele período que está sendo discutido. Veja bem, e o professor Álvaro falando, eu anotando aqui o que está nos comentários. Veja bem, a comissão indiscutivelmente tem que existir em todos os municípios, tem que ser constituída. E você está de parabéns, o senhor está de parabéns. O exemplo de Ibimirim é para ser replicado para todo Pernambuco, para todo o Brasil. A gente vê que tem bastante professor, inclusive professores de Caruaru, professores de Cumaru. Caruaru e Cumaru estão aqui atentos. E veja a forma feliz como tudo isso foi constituído, essa comissão. Aí a vereadora Perpétua de Caruaru está num dilema, porque o projeto está tramitando um projeto que trata dessa lei específica a nível municipal, mas em regime de urgência. O regime de urgência, eu respeito aqui a colega vereadora e a todos os vereadores que possam estar nos acompanhando, eu vou fazer até um desabafo. O regime de urgência é uma agressão ao processo legislativo. Não tem debate, né? Porque restringe todo o processo, porque o regime de urgência ele poderia ser trabalhado aí, acho que num lapso temporal aí de uma semana, de 7 dias, mas um regime de urgência para ele ser posto em pauta e não admitir discussão, não admitir ir para as comissões, não admitir emenda. Então isso aí é uma agressão ao processo legislativo. Acredito que isso beira a inconstitucionalidade, mesmo que isso esteja contido aí no regimento, mas a norma ela deve ser como para atender o seu objetivo. Já diz Miguel Reale, fato, valor e norma. Como é que a norma nasce? Ela nasce nós temos hoje um problema a ser resolvido, Álvaro. Nós hoje temos uma questão a ser resolvida, que é a regulamentação e o pagamento dos precatórios do Fundef. Então é preciso de normatizar isso a nível municipal. Então aí está o fato. Todo mundo quer que isso realmente seja posto em prática da melhor forma possível, de forma transparente. Respondendo também o questionamento aqui do vereador Bade de Terra Nova. E se a oposição participar, é necessário que participe aí sujeitos de todos os segmentos. Então é necessário que tenha representação de todos os segmentos, sindicato, Câmara, seja oposição. E se tem mais de um representante da Câmara, lógico, tem que ser um da oposição e um da situação dos inativos, e que tenha transparência. Então essa comissão ela tem que ser transparente, porque está se falando de um vulto e de um fato que vai gerar repercussão para muito tempo. Então isso aí vai causar aí, questionamentos possivelmente ao longo prazo. Então vai ter pessoas que ainda vai questionar mais adiante, e tem que ser tudo feito de forma transparente para provar que o que está sendo feito hoje está sendo feito dentro da legalidade, obedecendo-se o princípio da legalidade. Então eu repito, o processo legislativo
no regime de urgência, é uma agressão, é um desrespeito ao legislativo, é uma agressão ao processo legislativo legítimo, ao princípio da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Isso chega a ser uma agressão. Então, eu fico triste e eu queria que os colegas vereadores que estão nos acompanhando, que a gente vai facultar, eu acredito que aqui o próprio, se o professor Álvaro permitir, a gente vai facultar a minuta de Ibimirim para quem queira, para os amigos, colegas vereadores, para enviar. Quem custódia eu enviei, Álvaro, de forma como minuta, por requerimento, um projeto para que o prefeito tome conhecimento e faça isso, e aplique isso na nossa cidade. Porque nós recebemos aqui 24 milhões e 800 em maio de 2018. E na capacitação de fevereiro desse ano da educação, na fala do senhor prefeito, ele frisou que o dinheiro estava em caixa e assim que houvesse um amparo legal, um lastre legal, ele iria repassar. Eu acredito que não era necessário esperar. Porém, o lastre legal chegou. A lei federal 14.325 chegou e não há mais questionamento enquanto à legalidade. A lei federal 14.325. Então, agora é pôr em prática, é passar para os professores o que é de direito deles. Então, se o professor realmente permitir, a gente vai facultar essa minuta. As pessoas têm que estar comprometidas, as pessoas que vão compor essa comissão e também os vereadores que defendem a legalidade, que defendem as pessoas do seu município, os professores têm que estar aguerridos, têm que estar comprometidos. A gente vê que o caminho é esse. E essa discussão tem que existir, professor. Eu estou aqui vendo pessoas de Pernambuco e de outros estados que estão nos acompanhando. Então, eu acredito que minha contribuição também é essa, para tudo. Mônica aqui está aplaudindo. Mônica, minha contribuição é essa. Eu gosto do que faço. Então, eu gosto de defender a legalidade. Eu gosto de estar na função do legislativo. E defendo, sim, os servidores, tenho várias bandeiras, mas os servidores, o ativo, o inativo, os professores, eu defendo. Então, e esse momento aqui, que a gente está criando essa discussão, nós estamos criando aqui um debate sobre um tema importantíssimo que está sendo discutido em todo o Brasil, principalmente em Pernambuco, aqui está borbulhando esse momento. Então, não só é a questão também de valorização do professor, né? A valorização do professor, né? Inclusive, Cristiano, aqui, diferente de outros municípios, a gente deu um aumento de 34%. 34% na tabela salarial dos professores. Então, alguns municípios ainda parece que nem colocaram o piso, mas a gente conseguiu caminhar com aumento acima do piso nacional, né? O piso nacional era abaixo disso, a gente deu 34% a todo professor do município, inclusive aposentados e pensionistas. Você foi muito feliz em estar dando start, você é à frente da Secretaria da Administração, não podia ser diferente, como professor não podia ser diferente. A exemplo de outros companheiros aí que estão à frente da Secretaria da Administração, bem como à frente da Secretaria também de Educação. Eu queria também deixar aqui um abraço até para o amigo Evaldo de Petrolândia, é muito comprometido com a categoria, o secretário de Educação de Petrolândia. Então ele é um defensor dos professores e da educação de qualidade, que para que realmente haja entrega, tem que haver uma educação de qualidade, os profissionais têm que ser preparados, capacitados e valorizados. Os profissionais têm que ser valorizados. Então, e bem como eu deixo também aqui para os vereadores, vamos nos comprometer a levantar essa bandeira. Bado, se nós somos oposição ou situação, não importa. A gente tem que fazer a nossa parte. Já dizia Cortella, vamos fazer o melhor dentro das condições que temos, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda.
Então, nós não vamos cruzar os braços. Eu digo isso para o meu povo de Custódia, mas que os colegas vereadores, eu sei que os que estão nos acompanhando, fazem também o mesmo. Eu vejo a luta árdua da vereadora Perpétua e outros vereadores também, que lutam aí, estão na oposição, mas não cruzam os braços para fazer a coisa acontecer, para ajudar, inclusive, o Executivo. Esse debate aqui vai ajudar quem? Ajuda o Executivo. Porque na hora que a gente põe no papel e traz isso à tona, traz esse debate aqui, então a gente está ajudando o Executivo, está fazendo justiça com os professores, mas estamos ajudando o Executivo. Jamais a gente está lutando para o quanto pior, melhor. Nós estamos colaborando para que realmente o Executivo faça seu papel, cumpra seu papel, mas dentro da norma. E agora nós temos a questão do precatório está contido na Constituição e também na legislação federal. Não há mais empecilho, não há mais dúvida. Aquele momento em que o TCU abriu um questionamento, isso passou. Passou. Pronto, era isso que eu ia contemplar aí, né? Aquele momento que o Tribunal de Contas questionava ou queria normatizar, não existe mais. A partir da nova lei federal, tudo isso está regulamentado em lei, aprovado no Congresso Nacional, e todo e qualquer município só vai fazer o quê? Regulamentar a nível municipal. Só isso. Justo, pronto. Você foi feliz. Eu acho que tem alguma pergunta aqui. Ainda tem professor que está lutando pelos reajustes. Aqui estão levantando a questão da cidade de Casinha, que ainda estão levantando, o reajuste ainda não foi. Infelizmente, ainda existem essas situações que não. Aqui a gente também fizemos um rateio, viu? Em dezembro do ano passado teve rateio. Justo, que houve houve aí uma mudança na legislação do que trata da educação, porque foi redefinido o conceito de profissionais básicos da educação, mas isso no final de dezembro do ano passado, que só vai refletir para o que possa acontecer dessa data por diante, ou seja, praticamente só de 2022 por diante. Então foi ampliado o conceito de profissionais da educação. Então todo mundo agora, se houver rateio em dezembro de 2022, todo mundo vai ter direito, todo mundo, todos os profissionais que estão compondo a educação, todos os profissionais da educação, porque o conceito foi ampliado, não só quem está no exercício do magistério. No exercício do magistério, né? Quem está no apoio também. Assessoria, apoio operacional, então aí entra tudo. Então isso aí também foi uma novidade que chegou aí em dezembro último, mas é isso aí. Perpétua também está aqui, ó. Perpétua ainda diz, a oposição é quem estabelece o contraditório. Cumprimos um papel fundamental para a democracia. Realmente eu concordo com Perpétua. E se não houver, e eu digo, o governo que não tem oposição erra mais. Eu sei que falhas sempre vão acontecer, inconsistências, mas quando não se tem oposição, erra mais ainda. Então a gente tem que fazer oposição consciente, a gente tem que fazer o nosso papel, e eu acredito que vários colegas que estão aqui nos acompanhando fazem isso, e eu sei que aí as coisas estão andando bem entre o Executivo e o Legislativo aí em Bimirim, então há uma harmonia. Seria interessante que em todas as cidades realmente tivesse essa harmonia, mas também é necessário haver oposição. Já dizia o pensador que toda unanimidade é burra. E se fosse para haver uma única posição, um único posicionamento, o Legislativo não seria um colegiado. O Legislativo seria composto como o Executivo, por uma única pessoa. Mas veja, o Legislativo ele é composto por um colegiado, porque ali está contido representantes dos professores, representante do agricultor, representante dos jovens, representante dos comerciantes ou dos empresários, representante, às vezes, dos agentes de saúde. Então, sempre está contido ali vários segmentos da sociedade. Por isso que... E número ímpar, né? E número ímpar. E número ímpar, com exceção de Arco Verde, viu? Que é número par. Com exceção de Arco Verde, que é inusitado. O Legislativo de Arco Verde é em número par, são 10 parlamentares. Mas é isso que a gente gostaria de colocar, e vou frisar aqui que voltou de novo aqui uma pergunta novamente sobre o período que
que se questione o período que o dinheiro, o município recebeu aquele recurso e que vai ser repassado. Vou repetir aqui para que não fique mais dúvida. Veja, o que a gente está discutindo hoje, o precatório do Fundef, que é de 1900, os erros que aconteceram, os repasses a menores de 1997 a 2006. Isso. Os municípios se atentaram aí por volta de 2005 a 2006. Os municípios se atentaram e, nesse momento, eles impetraram junto à Justiça Federal para reaver essa diferença. Então, essa ação deu direito a calcular e retroagir apenas 5 anos. Então, tudo é feito num lapso temporal de 5 anos. Então, não vai ser desde 97. Vai ser iniciando de 2006 e retroagindo 5, ou iniciando de 2005, retroagindo 5 anos. Por isso que não se pode falar naquele período todo. Porém, aquele quantitativo que o município teve de crédito, que recebeu, aquele vai ser dividido por inteiro. Vai ser dividido por inteiro, proporcional ao número de professores, proporcional a que tamanho você estava na folha naquele momento. Exemplo, aqui na minha cidade se divide 150 horas aula, que são professores 200 primários, e 200 horas aula, que são professores já chama hora aula, né? 200 horas aula. Então, o tamanho da remuneração de 150 é diferente do tamanho da remuneração de 200. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Por isso a importância de constar todo esse detalhamento na norma municipal. Por esse motivo a importância da comissão. Por esse motivo que nós temos que ter essa comissão atuante. Então, aqui prevê, inclusive, até o pagamento de quem já não está mais entre a gente. Que antes os herdeiros, né? Era discutido se quem estava com inativos, quem havia se aposentado, de que forma íamos tratar quem estava aposentado. Então, eu me recordo que eu, em um debate com a direção do Sindicato de Custódia, em uma audiência com o Sindicato de Custódia, do SISMUC, com Evaldo, que estava representando o Simpro, Evaldo que hoje está à frente da Secretaria de Educação de Petrolândia, nós fomos a uma audiência na Procuradoria em Serra Talhada, Procuradoria Federal. E a procuradora à época levantou um questionamento sobre de que forma valorizaria a educação se repassasse, também contemplasse quem já estava aposentado. Veja, e havia essa lacuna na norma. De que forma a gente iria proceder com as pessoas que não estavam mais na ativa? Mas veja, hoje ficou bem cristalino. Tudo vai ser discutido com as pessoas que viveram aquele período lá, ao exemplo de para ajudar e contribuir para essa educação. A 2001. Não interessa se ele hoje, em 2022, está na folha do ativo, se está recebendo por educação, pelo Fundo Municipal de Educação, ou se está recebendo pela Previdência própria. Ou até se não tem mais vínculo nenhum com o município. Não é isso, Álvaro? É o caso do contratado. Me responda. O contratado que pediu demissão. A pessoa que não tem mais vínculo nenhum em Bimirim e viveu aquele período e tem direito àquele quinhão, aquela quantidade. Como é que vocês vão proceder para aquela pessoa que já está em outro cargo, só está no Estado ou era contratado? Como é que vocês vão proceder? Não, isso aí, eles tiveram esse período aí de cada um se pronunciar e agora é a busca das contas, né? Quem tiver na folha não tem problema nenhum. Quem teve em algum momento o vínculo, a gente vai buscar a informação, porque todo mundo se conhece. Aqui todo mundo se conhece, tem um parente, um aderente, tem uma informação. Então as pessoas vão ter um prazo para informarem as contas, que agora é essa fase final, quando a gente vai cadastrar as pessoas, para eles encaminharem as contas e que a gente possa, quando for pagar, né, pagar esse rateio, a gente efetivamente consiga viabilizar. Né? Quem não conseguir, quem não aparecer, o recurso volta para a conta a conta Fundeb. Entendi. Bem, eu acredito que a gente está cumprindo aqui o nosso papel em estar abrindo essa discussão e fico muito feliz por a disponibilidade do professor Álvaro
por ter realmente estar aqui discutindo e dividindo a experiência da cidade de Ibimirim, sertão de Pernambuco, com todos aqui de Pernambuco e gente até de professores e vereadores até de outro estado. E vou continuar à disposição das pessoas que possam ter alguma dúvida, eu como parlamentar e também operador de direito, e coloco à disposição todos vocês. Vou continuar defendendo a bandeira dos professores e dos servidores do município de Custódia, bem como todas as outras bandeiras, o desenvolvimento do nosso município, a segurança, o jovem, a educação, principalmente, porque sem educação a gente não tem futuro. Então eu defendo que nós tenhamos uma educação de qualidade, que o jovem tenha acesso a uma educação de qualidade, que ele tenha acesso a frequentar, inclusive, a universidade que não é competência do município, mas que o município possa contribuir com isso. Porque a gente está vendo momentos nunca vistos na educação, com tanto recurso que os municípios estão vivendo nesse momento, e nada mais justo do que investir em educação. É necessário que se invista em educação, e uma educação que tenha entrega, e uma educação que realmente haja diferença, as pessoas realmente sejam preparadas para isso, os professores, repito, os professores sejam valorizados. E vou abrir outra discussão em outro momento, Álvaro. Todos pelo concurso público. Nós temos que salvar a previdência própria do município, nós precisamos salvar a previdência própria dos municípios, e os nossos jovens precisam de um concurso público. Eu acredito que Ibimirim, Custódia e N cidade precisam de concurso público para realmente a gente entregar um serviço público de qualidade. Mas... Até o Estado está com um concurso aberto aí, né? Fechou recentemente, mas o Estado está com um concurso de professor em evidência que acontecer, agora em agosto. Fátima Figueiredo, eu acho que ela estava, a professora Fátima, que hoje é aposentada, ela estava, mas ela está recordando que realmente houve esse impasse. Mas veja, Fátima, mas Deus é muito justo, e tudo no tempo de Deus. E agora não se discute mais, agora já está posto aqui no papel, inclusive, infelizmente, para as pessoas que nem estão mais entre a gente, as pessoas que deixaram seus herdeiros, agora tem previsão legal para todo mundo receber o que é seu de direito. Tarde, infelizmente tarde, mas antes tarde do que nunca. E vamos continuar lutando. Mas, Álvaro, eu gostaria de agora passar para você fazer aí sua finalização, se despedir desse povo legal aí que nos acompanhou e deixar sua mensagem. Eu queria agradecer a todos ao convite de Cristiano. Cristiano, esse batalhador, vereador de uma competência exemplar no município de Custódia, a todas as pessoas que estão aqui participando dessa live. Eu acho que é importante esse debate tem que existir não só no tema educação, mas eu acredito que as câmaras têm que levantar outros debates. Exemplo, eu acredito que a interiorização da universidade tem que se buscar esse debate. É necessário. A gente tem universidade, no caso nosso aqui no Mochotó, ou no Pajeú, a gente tem uma universidade muito longe, é lá em Recife, ou lá em Petrolina. A gente tem que pensar, e uma discussão que eu fazia com o reitor da Universidade Federal, né, de Alfredo, de tentar trazer a universidade para o interior. Ela adentrar o sertão, porque a universidade fica feito caranguejo só no litoral, então tem que vir para cá. Então, eu queria agradecer a todos, né, a participação, dizer que quem precisar da nossa colaboração, a gente tem uma experiência já de longos anos na elaboração de lei, de projeto, de propostas, e quem nos quiser, a gente pode ajudar para que os municípios melhorem a sua qualidade de serviço. É isso aí, Álvaro, eu agradeço demais, e veja como a discussão é importante, o debate é muito importante, o debate constrói, porque eu digo aos amigos, às pessoas que estão sempre ao meu lado, que a gente, quando está discutindo, a gente está construindo. Veja, eu levantei a questão do concurso, é necessário o concurso, a gente entrou discutindo o Fundef, mas a gente já está falando do concurso, de dar oportunidade, de uma educação de qualidade, você já está trazendo a importância de levantar essa bandeira. Veja aí, a gente está no momento eleitoral, vamos fazer com que isso seja contido aí, esteja contido nos planos de governo das pessoas que a gente quer votar, a universalização
Universidade. A interiorização da Da universidade. universidade. Fazer com que isso esteja contido no plano de governo das pessoas que querem o nosso voto, da bandeira das pessoas que estão pleiteando o mandato de deputado. Então, veja, o debate é muito importante. Eu escutei um trecho muito simples de Cortella, e agora eu acho que tenho que repetir algumas vezes, e vou plagiar aqui Cortella por a primeira vez nessa live, onde ele disse agora recente, que tem um conto chinês que vinha dois chineses, cada um com um pão. E eles se cruzaram, na estrada eles se cruzaram. E eles trocaram o pão. E continuaram seu trajeto, cada um com um pão. Em outro determinado momento, dois chineses se cruzaram, cada um com uma ideia. Cada um com uma ideia. E eles trocaram as ideias. E cada um seguiu, daquele momento por diante, com duas ideias. Então, a partir do momento que a gente troca ideias, a gente está construindo. Hoje, eu suguei um pouquinho de Álvaro e eu acredito que eu deixei também um pouco de contribuição. E Com as certeza, pessoas que muito. questionaram também, levantou e ajudou, e tem muita gente que agora vai seguir com mais de uma ideia. Então vai ser minha ideia com a ideia de Perpétuo, com a ideia de Álvaro, com a ideia de Bado, com a ideia de Cícero, com a ideia de Sônia, com a ideia de Fátima, com a ideia de Gilvando Kumaru. Então a gente vai se somando para o bem de todos. É isso aí, eu acredito que isso é o nosso combustível. É isso que nos move, né? A gente viver melhor em sociedade e contribuir, porque a gente só é lembrado por aquilo que a gente tem capacidade de ajudar o outro. É por aí. Então, eu agradeço, Álvaro, agradeço as pessoas que nos acompanharam, vou deixar salva a live e também me procure no direct ou procure, passe mensagem para Álvaro, que a gente vai dividir aí essa minuta, né, A Álvaro? gente pode contribuir.